De volta, como é bom saber. Estamos aqui estudando, estamos aqui fazendo desta escola a escola de todos. Aqui não há restrição de forma nenhuma, é só ligar a TV e se ligar, que tem coisa boa para você. Tem interaula, por exemplo, né? A interaula dentro do escopo, dentro do que quer o Enem. É aquele assunto que pode ser comentado por mais de um professor. Por quê? Porque é atinente a diversas áreas. Sabe quem vem aí? Nelson Souza, Língua Portuguesa, Literatura, e Elísio Brasileiro, História. Eles vão contar para você o que foi o simbolismo no Brasil. Se ligue. Oi, gente. Eu sou Nelson Souza, professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UFBA, e o tema da aula de hoje será sobre o simbolismo, um movimento literário que ocorre no Brasil no final do século XIX e início do século XX. E como literatura é uma manifestação de arte, ela se dá num tempo e num espaço, sem entender seu contexto histórico, fica difícil para qualquer um entender a produção literária. Bom, Elísio Brasileiro, professor de História. Bom, então, como foi dito, o nosso tema hoje é sobre simbolismo. O simbolismo é um movimento eminentemente poético, ele tem uma maior repercussão dentro do processo da poesia e que ocorreu ao final do século XIX e início do século XX. Uma das propostas básicas do movimento simbolista é, primeiro, a tentativa de retomar os valores românticos, o seu subjetivismo, a sua emotividade, o seu sentimentalismo. E, ao mesmo tempo, também bater, contrastar com o movimento parnasiano, que era uma poesia eminentemente formalista, que se voltava única e exclusivamente para a beleza do verso, para o cultivo do soneto, para uma seleção vocabular. Os parnasianos partiam do princípio de que poesia, para ser poesia, teria que ser bela, teria que ser bonita. E uma poesia bela e bonita, na concepção parnasiana, é uma poesia formal. Ora, então, para a gente entender essa dicotomia, vamos chamar assim, opositiva, entre parnasianismo e simbolismo, essa tentativa de retomada em relação ao romantismo e esse contraste em relação ao parnasianismo, a gente tem que partir de um princípio: nenhum autor é indiferente a seu tempo. Os movimentos literários sofrem reflexo de uma sociedade. Então, Elísio vai nos dizer o porquê do aparecimento desse movimento eminentemente abstracionista. Vamos tomar Cruz e Souza como representante maior deste movimento. Ele vive do final do século XIX e o princípio do século XX, ao princípio do século XX. O que é que está acontecendo no mundo, especificamente no Brasil? Se chega a uma exaustão da segunda revolução industrial. A produção estandartizada, a produção industrial em alto estilo, os mercados mundiais sendo tomados pela Europa, e de repente se vivia o máximo naquela metade do século XIX para um pouco mais, 2 décadas mais do século XIX, 1870, se vivia o apogeu do nacionalismo que se baseava no romantismo, aquela ideia de Estado-nação que leva a Alemanha a se unificar, a Itália a se unificar, os Estados Unidos a vencerem a questão da secessão com a integração total Norte e Sul. O Brasil, nesse contexto, está vivendo seus primeiros anos de república. É um movimento que acontece artístico e intelectual, literário, nas cidades, procurando identificar a letra à música, buscar a beleza da palavra e superar o extremo realismo, materialismo que eram produzidos pelo sistema capitalista no contexto da Revolução Industrial. Eu diria que
Logo mais nós estaremos vivendo o nosso processo industrial e com ele o modernismo se instala. Do ponto de vista histórico, é um momento de transição. O mundo está se preparando para viver a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Os sistemas estão extremamente em choque. Se alguém perguntasse a alguém na Europa o que é que estava por acontecer, qualquer um responderia: estaremos diante de uma guerra porque o sistema está louco e nós estamos construindo o caos para do caos construirmos uma nova ordem. Então, vejam bem, antes dessa nova ordem surgir, evidentemente que o simbolismo ele vai marcar, ainda que num tempo exíguo, um momento de destaque no contexto literário brasileiro. Esse simbolismo que vem com uma proposta básica: nunca dizer, sempre sugerir. Então, o simbolismo vai em cima da sugestão. Essa sugestão gera também uma outra tendência simbolista, que Cruz e Souza, que é o seu maior representante, estabelece. Antes de tudo, a música. É por isso que a poesia simbolista se desenvolve em cima de uma figura denominada aliteração. A aliteração, que é nada mais, nada menos do que a repetição de sons, de fonemas iguais ou parecidos para poder dar a musicalidade. Então, Cruz e Souza, a partir de 2 livros fundamentais, Missal e Brocrés, ele vai exatamente simbolizar esse aparecimento desse simbolismo, que vai mostrar a questão da subjetividade, vai mostrar a questão do transcendental, através de palavras que não terão o que nós chamamos de consistência. Por isso que o vocabulário de Cruz e Souza envolve a questão das palavras que geram o aspecto de não materialização. E também Cruz e Souza vai focar muito no elemento branco. Não é à toa que será conhecido e apelidado de o cisne negro. Cisne em função da sua temática envolvida, a obsessão que tem pelo branco. E negro em função de sua raça. Cruz e Souza era negro, filho de escravo alforriado. Interessante, né? Se sai, em dado momento, daquele romantismo, se vive o realismo, a denúncia social, e mais adiante ainda se chega ao simbolismo. É um momento em que o ser humano ele é convidado a se colocar, a se intimizar, a se abstrair, como disse muito bem o professor Nelson Souza. O simbolismo ele não indica, não produz verdades, ele sugere, ele leva aquele que lê, aquele que ouve, a voltar-se para si mesmo. É um momento de profunda reflexão que há de construir esse novo momento literário brasileiro, que é o modernismo. Olha, essa dupla, pelo menos aqui na Bahia, já tem dado ou vem dando alegrias, né, satisfações intelectuais a tanta e tanta gente há muito tempo. A Bahia é agradecida por demais, né? A esses dois aí, pode ter certeza de que o Brasil agora também fica penhoradamente agradecido. E você vai ver por que a palavra é show. Por que motivo? Porque é, sobretudo, a palavra de Saramago. Você vai assistir a uma interpretação sobre um fragmento de ensaio sobre a cegueira. Olho na tela. Chegara mesmo ao ponto de pensar que a escuridão em que os cegos viviam não era afinal senão a simples ausência da luz. Que o que chamamos cegueira era algo que se limitava a cobrir a aparência dos seres e das coisas, deixando-os intactos por trás do seu véu negro. Agora, pelo contrário, ele que se encontrava mergulhado numa brancura tão luminosa, tão total, que devorava mais do que absorvia não só as cores, mas as próprias coisas e seres, tornando-os, por essa maneira, duplamente invisíveis. José Saramago, até aqui, o único prêmio Nobel da língua portuguesa, um dos maiores expoentes da literatura mundial contemporânea, faleceu recentemente.
É um escritor que merece e precisa ser lido, precisa ser conhecido por você. Você que tem 18 anos, 19, 20, 25, tá? É aquilo que eu peço sempre. Se você não pode agora, porque está assoberbado com muitos conteúdos, você tem um compromisso com a sua vida de depois dos vestibulares, do Enem, etc., já na faculdade, na universidade, você mergulhar no mel do melhor da literatura, que ajuda a expandir a nossa visão, a abrir mais a nossa cabeça, a tornar a nossa alma e a nossa trajetória neste mundo mais especial. E José Saramago vai lhe ajudar bastante, bastante mesmo, nessa viagem. O fragmento é do livro Ensaio sobre a Cegueira. O grande escritor é aquele que pega um fato aparentemente prosaico, comum, e o transforma num grande voo da filosofia, do pensamento sobre a nossa condição. Então você vai ver que a cegueira aí pode não ser apenas, se não é um acontecimento físico, um fato físico, mas a partir dessa cegueira vista por Saramago, você poderá ler a profundidade, as contradições, né, da alma humana, como poucas pessoas falaram dela. Memorial do Convento, outro grande livro de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, o livro, né, de onde saiu este fragmento. Tudo isso faz parte da grandeza, do poder, da criação, da criatividade literária desse grande escritor. Saramago na veia é o que eu proponho a você. Beleza, gente, que programaço! Não vou pedir nem a nota, porque eu sei que você vai dar a nota máxima. É a única cabível aqui para um programa como este, mas você pode aprofundar? Pode ampliar? Pode estudar mais? Pode. Onde, Jorge? É só para lembrar. www.educação.ba.gov.br e também www.tossabendomais.com.br. Entre, estude, mergulhe inteligentemente na internet, que eu estou daqui torcendo por vocês. Valeu, galera, e até a próxima.